Distância do ponto à reta. Como o título sugere, se trata da determinação da medida da distância de um determinado ponto até uma determinada reta. Então, a distância entre o ponto e a reta. O ponto, genericamente falando, ele tem as suas coordenadas, nesse caso, coordenadas x e y. E a reta, ela vai ser expressa no seu formato geral. Então, para a aplicação desse modelo algorítmico do cálculo da distância entre ponto e reta, para a aplicação desse modelo, dessa fórmula, é interessante que a equação esteja escrito nesse formato, no formato geral, ax mais by mais c igual a zero. Então, a distância do ponto à reta se define como distância PR, distância do ponto até a reta R, do ponto P à reta R, é igual, no numerador, eu vou colocar o módulo do A, que é o coeficiente do x na equação geral, que multiplica o x, e aí o x é a coordenada abscissa do ponto, mais by, mais uma vez o b vem da equação da reta, é o coeficiente do y, vezes o y, nesse caso o y é a ordenada do ponto, a partir do qual eu quero calcular a distância, e mais c, que é o termo independente da equação geral da reta. Então, é como se eu estivesse aqui repetindo a equação geral da reta, só que com o cuidado que a letra maiúscula, A, B e C, ela vem da reta, enquanto que as letras minúsculas, x e y, vêm do ponto. Então, já posso colocar aqui, ó, que as letras maiúsculas, A, B e C, tu retira essas informações da reta. E o x e o y, tu retira das coordenadas do ponto. No denominador, o que vai nessa fórmula? Vai a raiz quadrada do a ao quadrado, coeficiente de x ao quadrado, mais b quadrado, coeficiente de y ao quadrado. Então, esta é a expressão. Então, ela é um pouco... tem um certo grau de complexidade, né? Mas em cima é só lembrar que é propriamente a equação da reta, com cuidado de substituir pelos valores, no módulo, e embaixo raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. E aí, nessa mesma lâmina, eu tenho uma aplicação disso em um exercício. É um exercício bem simples, propriamente de aplicação da expressão, da fórmula. Então, diz assim, no gráfico a seguir, a equação da reta é, a equação da reta R é 5x menos 12y mais 26 igual a zero. E pergunta a distância da origem do sistema até a reta. Então, eu quero a distância de um ponto até a reta. Nota que origem é um ponto com coordenadas 0 e 0. Podia ser a distância de um ponto, por exemplo, de coordenadas 2 e menos 5 até a reta, ou coordenadas 1 e 7 até a reta, e assim por diante. Ele escolheu fazer a distância da origem até a reta. Bom, aplicando isso, então, na fórmula, dpr, distância ponto reta, igual traço do quociente, em cima, módulo, ax, o a, vem da reta, né? Aqui eu tenho A, B e C. Então, o A é 5, vezes o x, aqui, ó, vezes o x vem do ponto, é 0. Podia ser 3, podia ser menos 4, enfim, mas é 0, porque se trata da origem. Mais by, o b é menos 12, então vou colocar aqui bem detalhado, menos 12, que multiplica o y, esse y é do ponto, o x é o 0 e o y também é 0, então by
menos 12 vezes 0, e mais C. E aí o C é 26. Isso resulta, ou isso fica dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. O A é 5, 5 ao quadrado, mais B quadrado, B menos 12, menos 12 ao quadrado. Então, aí eu tenho um exercício típico só de aplicação da fórmula. dPr, distância ponto reta, igual módulo de 5 vezes o 0 é o 0, menos 12 vezes o 0 é o 0, tanto faz mais ou menos, e aqui mais 26. Isso divide por raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25, menos 12 ao quadrado, 144, dPr igual 0 mais 0 mais 26, 26, então posso colocar módulo do 26, ou já poderia colocar direto 26, né? Sei que módulo de 26 é 26. E embaixo tem a raiz quadrada de 169. 25 com mais 144. Distância ponto reta, dPr, igual em cima, módulo de 26 é o 26. Divide por raiz quadrada de 169 é o 13. 26 divide por 13. E aí eu tenho que a distância entre o ponto e a reta vai ser dada por 26 por 13, 2, distância dPr igual a 2, alternativa D. Ok? Nessa lâmina eu coloquei algumas das muitas aplicações da definição ou do cálculo da distância de um ponto até uma determinada reta. Então, um exemplo bastante clássico é o cálculo do raio de uma circunferência que tem uma reta tangente. Então, observa que o raio ele equivale à distância do centro da circunferência até a reta. Então, a distância do centro, do ponto que é definido, que é colocado como centro, dessa circunferência até a reta, vai representar o raio. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Vou colocar em outra cor. Ok. Então, nota que aqui eu tenho a medida do raio. E o raio, então, olha só, a distância de um ponto, que é o centro, até uma reta. Então, essa reta vai ter a sua fórmula geral, ax mais by mais c, igual a 0. E esse ponto C vai ter suas coordenadas xy. Então, é só aplicar na fórmula, né? Lembra da fórmula? Distância dPr igual traço de quociente, em cima módulo de ax mais by mais c, e embaixo raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Relembrando que as letras maiúsculas ABC são retiradas da equação da reta, enquanto que as letras minúsculas x e y são as coordenadas do ponto a partir do qual eu quero calcular a distância. Uma outra aplicação é para o cálculo do apótema de um triângulo equilátero. Bom, o apótema do triângulo equilátero pode ser encontrado pelo terço da altura, né? A medida da altura dividido por 3, ou pode ser também a distância do baricentro desse triângulo equilátero, que é um ponto, é o ponto de equilíbrio, né? O ponto central, é o centro de gravidade do triângulo, até a reta.
Então, nota que essa distância aqui, ó, é o apótema. É o apótema desse triângulo equilátero. Vai ser, então, a distância do ponto G até a reta R. Essa reta R, se tu observar, é a reta suporte deste lado desse triângulo equilátero. Então, do ponto G até a reta suporte. Nota que pode ser a distância do ponto G, do baricentro, até qualquer uma das retas suportes de qualquer um dos lados. Eu poderia fazer o cálculo do apótema aqui, ó, do G até esta reta aqui que suporta esse lado. Vai ser a mesma distância, vai ser a mesma medida apótema. E também para cá, né, do ponto G até a reta que suporta esse outro lado do triângulo equilátero. Então, distância do baricentro até a reta suporte de um dos lados no triângulo equilátero me revela o apótema. Eu poderia também calcular esse apótema através da altura, 1/3 da altura. E eu posso, inclusive, calcular a altura desse triângulo equilátero, né, usando agora como ponto esse outro aqui, por exemplo, um ponto A. E aí, a distância do ponto A até a reta suporte do lado oposto, ó, até a reta R, então, também aplicando esta expressão, distância de ponto até reta, vai me dar agora a altura desse triângulo equilátero. Então, tem mais uma aplicação nesse triângulo equilátero, entre outras. E essa altura, inclusive, eu coloquei para um triângulo qualquer também. Eu tenho aqui um triângulo ABC e quero calcular a altura desse triângulo em relação ao vértice A. Então, a altura desse triângulo em relação ao vértice A vai ser a distância do vértice A, que tem coordenadas x do A e y do A, né? Tem coordenadas x e y, até a reta suporte do lado oposto. E essa reta suporte vai ter uma equação geral, ax mais by mais c igual a zero. E aí é só juntar esses dados, né, do ponto e da reta, o ABC, e jogar na fórmula. Ok? Então, eu trouxe aí 3 aplicações práticas, né, geométricas, que são comuns em exercícios para distância de ponto reta. Na realidade, cada vez que tu precisar calcular uma distância, uma medida, seja um lado de um polígono, seja um raio, seja uma altura, seja uma mediana, seja um apótema, cada vez que tu precisa calcular uma medida, essa medida ela pode ser, e essa medida for correspondente à distância de um ponto até a reta suporte ou até uma reta, eu posso usar essa expressão aí que define a distância de ponto até reta.